Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quinta-feira, 30 de julho, praticamente fim do mês. Nós temos aí o patrocínio de jazzp2p.com.br, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nós vamos fazer para vocês hoje a nossa análise da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether, Bitcoin em reais, passando aí pelo dólar index e dólar em reais, e ao final nós temos uma surpresa para vocês. Essa surpresa aí é as pequenas, as mini coins, as small caps, as mini caps. Temos que dar uma olhada ali, vamos dar uma olhada no desempenho delas em especial. Quais já tiveram o que a gente pode chamar ali de uma bull run, que é chamado um pump, como quiser, a gente prefere bull run, e talvez alguma que ainda não teve. Então nós vamos comentar, mostrar isso para vocês. É uma análise rápida, mas ela vai ser feita no final. Então nos acompanhe aí, a gente vai ficar muito feliz de contar com vocês. O mercado então manteve aí o seu nível, ele não conseguiu seguir com altas, nós ainda não enxergamos os 12K faz tempo, mas nós estamos mantendo o nível dos 11K, isso é muito importante. O volume ele caiu bastante, a gente fez uma postagem no grupo Bitcoin Brasil Original, onde a gente mostrou que essa alta toda ela concentrada na Binance. O volume da Binance vinha recuando, a gente tem que atualizar ali a nossa leitura para ver como é que isso aí tá, mas chegou a 17 bilhões só na Binance.com Spot, isso aí é muito alto, em torno aí de 4 a 5 vezes mais do que o normal, 4 a 5 vezes mais do que a média e vários desvios padrão acima. Então, dado bastante atípico, basicamente foi Bitcoin, Tether, Binance, essa tríade, essa trinca, como queiram. Ela dominou então essa movimentação. Outras exchanges enormes como Huobi e OKEx praticamente não participaram dessa movimentação. O volume delas teve uma elevação, mas foi uma elevação muito mais tímida. Foi uma elevação tímida. E a elevação da Binance ela foi bold, ela foi fantástica, mas suspeita, né? A gente sempre acha estranho quando apenas um prego salta e os outros continuam no nível que estão. Desculpa aí a comparação. Sem mais demoras, então, vamos entrar no mercado, só que dessa vez com uma perspectiva um pouco diferente. Nós vamos olhar com uma perspectiva mensal, né? Cadê os candles? Bom, os candles estão todos aqui. Então, aqui nós temos direto da Binance, Bitcoin Tether. Nós temos aqui gráfico mensal. Cada candle é um mês. Então, nós temos aqui o mês do top high. Eu preciso aqui liberar o cursor para vocês, do contrário nós não vamos nos achar. Vamos de novo. Agora sim. Então aqui nós temos o top high, que foi os 20K. Então notem que nós fechamos aqui o mês sub 14K, muito interessante isso. No mês do top high nós fechamos ele sub 14K e olha o volume aqui que a gente teve. Não foi lá, foi um volume alto sim para a época, mas nós estamos aqui muito acima disso, tá? Evidentemente a quantidade de Tether que circulava naquela época era 5 vezes menor, 10 vezes menor, tá? Então muito interessante isso, a gente tem que cuidar. Se a gente fizer essa proporção pela quantidade de Tether emitido, hoje o nosso volume é menor. Muito interessante essa observação. Sim, eu falo de que é interessante, né? Mas eu me dei conta dela agora. Se nós dividirmos o volume que nós temos hoje pela quantidade de Tether em circulação e nós considerarmos o volume daquela época com a quantidade de Tether na circulação naquela época, o volume hoje é menor. Tá? Então está faltando ali, quem sabe, um viés normalizador nesse volume, onde a norma é circulação de Bitcoin sobre circulação de Tether. Por quê? Porque naquela época, para cada bilhão de dólares em Bitcoin que circulava, nós tínhamos aí 200 milhões, 100 milhões, 400 milhões de Tether circulando. Hoje não é o contrário, mas para cada bilhão de BTC que nós temos circulando, nós temos aí mais do que isso em Tether, tá? Quanto 1.2, 1.3, quem sabe 1.5. Então, o que acontece? Se for fazer a normalização disso,
o volume hoje de Bitcoin é menor, tá? Então, muita atenção, movimento muito artificial, quando ele é concentrado num par e numa exchange, isso é suspeito. Então, stop loss, pessoal, por favor, defendam-se com stop loss. Bom, nós tivemos um pico de volume aqui naquela queda fantástica aqui que nos levou aos 3K7. Quem viu, viu. Quem não viu, não viveu. Né? Então, nós tivemos essa queda em março. Nós estamos falando de março, foi um mês ruim. Foi um mês que mudou as perspectivas aqui da coin. E agora nós estamos bastante bem recuperados disso e acabamos aqui de superar a marca do mês anterior, porém o mês ainda não acabou. Termina amanhã em menos de 24 horas, 23 horas e 53 minutos, né? Até o final do mês, da semana. Da semana não, mas do mês sim. Então, agora é 21 horas e 7 minutos, né? Então, em mais 24 horas, 23h53, nós fechamos aí o dia 31 e terminamos o mês. Aí a semana vai terminar, evidentemente, no domingo. Então, temos chance aí de fechar esse mês acima desse mês anterior aqui. Então, isso é muito importante porque isso abre espaço aqui para quem sabe revisitar os 14K nos meses seguintes, se não necessariamente no próximo, agosto, mês de cães danados. Nós, se não me engano, é uma obra do Moacir Scliar, por favor me corrijam, nós temos aí setembro, outubro, novembro, para estar fazendo aí essa busca aí desse nível, tá? Então, essa é a nossa expectativa, a direção segue para cima, tá? Nós ainda temos aí alguns dias essa semana, então tem toda a sexta-feira, todo sábado e todo domingo, temos aí 3 dias. Antes da gente entrar no gráfico semanal, nós vamos dar uma olhada aqui no Ethereum para ver as diferenças. Observem aqui como o Ethereum tem chão pela frente, tá? Então, o Ethereum, ele está rompendo, não só ele rompeu a média aqui dos últimos 20 meses, que é praticamente os últimos 2 anos, mas ele também ficou acima aqui do pico anterior que ele tinha. Vamos dar uma olhada aqui, provavelmente aos 300, exatamente aos 300. Então nós já deixamos os 300 para trás. Muito provavelmente aqui nós vamos fechar o mês acima disso, né? Estamos aí 10% acima disso, 15% praticamente, e estamos aí com o volume crescendo. E a gente tem notado, olhando aqui deste fundo que nós tivemos em fevereiro, de novembro a fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, nós tivemos aqui um crescimento no volume associado aqui a um crescimento aqui na tendência do preço, tá? Então, se a gente for olhar a linha média aqui, ela está ascendente, proporcional aqui a essa ascendência de volume. Então, mais volume aqui é positivo, é bullish para os preços do Ethereum, tá? Se a gente for pegar a linha média aqui nesse período, ela vai ter uma inclinação positiva, e a linha média aqui nas colunas do volume também tem uma inclinação positiva, tá? Então isso é muito importante. Claro, ressalta que nós tivemos uma troca de moedas aqui enorme, aqui com esses picos nas colunas de volume estão correspondendo a uma região fundo médio aqui dos preços, tá? Mas essa região já foi rompida e ficou para trás. Então, muito interessante, foi uma acumulação aqui com grande volatilidade, provavelmente indo do 100 aos 200, e agora aqui nos 300, em direção aos 350, a gente tem um bom espaço aqui para trabalhar. Eu já, de novas altas, né? Quem trabalha é quem está fazendo um ofício, né? Os preços eles se movem. Então aqui a gente vê os 400 aqui como barreira mensal, que corresponde a esse fundo aqui, quando nós tivemos uma queda vindo do top high. Então, a gente provavelmente está indo para lá no gráfico mensal. Então, agora terminando julho, a gente pode esperar agosto, setembro, quem sabe, outubro, fazendo testes aí a esse nível. E aí nós temos aí mais 20% de alta, então, até fazer esse teste. Bom, vamos voltar então para Bitcoin e vamos começar a nossa análise agora no gráfico de 1 hora. Então, o que nós temos aqui? Bom, a Bitcoin em Tether no gráfico de 1 hora vem operando com tendência com viés de alta com fraco volume, então ela deve se manter aqui dentro desse nível, abaixo dos
11K3, né, que é elevadíssimo, e acima então dos 11K. Então a gente tem esse range de 300K aqui para as próximas horas, em função do que a gente vem tendo no volume aqui. Então esse pico aqui, essa sequência aqui de candles de alta, ela proporcionou aqui um suporte aqui nesse nosso nível, que logo abaixo aqui da média dos últimas 50 horas. Então isso aqui nos sustentou. Agora a gente está testando a média das 20 horas, ela deve nos sustentar. A gente pode ter um recuo até as 50 de novo, pode, mas a gente acha pouco provável, o que deve manter então no curto prazo os preços acima dos 11K50. Tá? Que a média está aos 11K60, então vamos deixar 11K50. Então 11.050 tethers a gente vê aqui como um suporte nas próximas horas. O que é isso? Entre 6 e 12 horas para os preços da Bitcoin em tether, tá? O volume está fraco, deve nos manter encostando ali. E como resistência, a gente vê os 11K13. Então, fechando hora acima ou abaixo desse valor, a gente pode ter ali movimentos maiores. Em especial, se for para cima, tem que ter mais volume. Se o volume continuar fraco, aí sim a gente pode continuar descendo até que ele acelere em queda. E aí sim ele poderia nos levar até a média dos 200, que está nos 10K4. Mas nós achamos isso pouco provável, embora não impossível. Pouco provável, não impossível. Quanto é pouco provável e não impossível? Entre 10% e 30% de chance. É isso. Entre 50% e 60% é a chance dele ficar dentro dessa região 11K50, 11K3 e nos restantes 10% dele subir acima disso, tá? Essa aí é a nossa perspectiva com o nível de volume atual. Agora, se nós tivermos um super candle que tenha, mesmo que tenha um corpo aqui com amplitude restrita, mas que ele tenha uma coluna de volume assim, bom, aí nós não vemos uma resistência aí que nos aguente, tá? Aí os preços devem subir bastante. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. No gráfico diário aqui, a gente está bastante bem posicionado. Vocês podem ver que nós estamos acima aqui dos picos anteriores e o volume aqui está razoavelmente bem alto e está acima da média recente, em especial. E nós estamos aqui então muito próximo do topo do corpo do candle aqui que nós tivemos com maior extensão e com maior volume. Então, mesmo tendo aqui uma reação contrária, nós acabamos não tendo um recuo no nível de preço. Isso mostra aqui uma base sólida para continuar subindo. E a gente dá uma olhada nas médias. Então, no gráfico diário, a gente poderia voltar até os 10K100. E aí nós estamos falando aí de média móvel dos últimos 20 dias. É praticamente 3 semanas atrás, tá? E em último caso, então, aos 9K6, que é a média dos 50, mas a gente acha pouco provável. Então, o que nos parece mais razoável é que a gente entre aqui no movimento horizontal com alguma volatilidade em função do gráfico ser diário, dá espaço para mais evolução nos preços, e enquanto isso a média vai subindo e quando ele se encontra a gente tem um novo disparo, mais ou menos como aconteceu aqui no dia, vamos pegar exatamente os valores aqui, em maio, fim de abril, começo de maio. Então, ali a gente teve mais ou menos essa configuração, os preços foram uma movimentação aqui horizontal, quando praticamente a média toca neles, eles disparam, tá? Inicia o movimento, depois eles recuam. Então, a gente vê isso aí acontecendo também, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente está perto aqui de uma região de topo, que foi os 11K5, os famosos 11K5. Então, a gente dizia que era dos 11K5 aos 12K5, eu não sei se vocês lembram isso, há muito tempo atrás, a long, long time ago in London, né? Alguém assassinou Madame Lindon, né? Quem é que falou isso? O poeta, né? Quem era o poeta? Então, nós estamos aqui na terceira semana de alta e nós estamos sim com tendência de alta no gráfico semanal, tá? Eu nem vou colocar o MACD aqui porque está mais do que evidente, não precisa de análise técnica para ver que é tendência de alta, né? Então, a gente tem aqui essa barreira aos 11K5, nós estamos agora aos 11K1, um pouco abaixo disso, né? Então, a gente teria aí mais 4% de alta, quem sabe, até testar esses valores. Ali a gente pode ter
um recuo. Então, como nós estamos no gráfico semanal, 4% de alta é uma movimentação pequena, para quem, ainda mais para, não só para quem é o ativo mais volátil do mundo, mas para quem já fez aí esse mês uma alta aqui de 10%, superior a 10%. Então, 10% para fazer mais 4% na semana, né? Então, a gente vê aí como bastante provável. Vocês devem lembrar no nosso último podcast, nós falamos aqui que na continuidade do volume a gente vai atingir, tem condições de atingir os 20k essa semana. A gente tem condições, se lembrem disso que eu vou voltar a isso depois. Bom, voltei, né? Mas para dizer o seguinte, o volume caiu bastante. Então, a gente não vai, na nossa opinião agora, chegar nos 20k, mas a gente deve continuar subindo. Então, é bem possível que a gente teste sim os 11k5. Bah, de 20k para 11k5 é fantástico, né? Bom, o volume passou de 17 bi para 9, isso também é fantástico. O volume também caiu 50%. Então, a nossa expectativa ela também se reduz e ela fica focada nessa resistência aqui imediata. Daí a gente chama atenção que quando a gente veio do top high, a gente fez um fundo aqui aos 8k, e nós estamos falando ali no início de 2018. Depois a gente reverteu e fez um pico exatamente ao nível que a gente estava aqui em junho, julho aqui do ano passado, e exatamente o nível que a gente está chegando perto agora. Então, muito interessante esse momento, né? Que momento, já dizia aqui meu camarada. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse rompimento aqui, tá? Pode reverter e cair? Claro que sim. Mas aí nós vamos precisar o quê? Um volume grande na força vendedora para derrubar esse viés comprador, tá? Isso pode ser a própria força compradora que nos trouxe até aqui, que reverta e caia. Seria bastante razoável para um movimento que é concentrado numa exchange, não para. É exatamente isso que eu estava me referindo, porque quem leva para cima também leva para baixo, tá? O esquema é o mesmo motor que puxa para cima, ele também puxa o elevador para baixo, ele só troca o sentido da rotação do eixo. Então, é exatamente assim que a gente pode passar de uma direção para outra. Por quê? Porque não é homogêneo, é concentrado num ponto só. Então, basta esse ponto virar para levar todo o mercado com ele. Então, muita atenção. Como é que a gente resolve isso? Stop loss. Minha exchange não tem stop loss. Bom, então tu faz um stop loss na mão. Como é que tu faz o stop loss na mão? Tem duas maneiras. Uma é com alertas, e aí tu recebe o alerta, entra lá e faz a venda, ou tu sai do mercado em intervalos e de tal forma que quando tu acredita que seja o topo, tu fique só com aquele capital que não te importa em perder. É muito interessante isso. Então, por exemplo, tu comprou a 10k. Agora nós estamos em 11k. Tu vai começando a vender, então tu coloca a cada 100 tethers. A partir de um certo nível, tu vai vendendo. Então, quando ele chega na ponta, tu já está praticamente todo vendido. E aí tu fica comprado num percentual que, se cair, é só um percentual do teu capital, cuja desvalorização de, por exemplo, 30% vai representar uma desvalorização de 5%, 3% em todo o teu capital. Então, assim tu te defende. Seria um stop loss na mão, mas tu tem que estar ativamente colocando ordens. Né? Tu vai colocar uma série de ordens de venda, por exemplo, tu vai entrar com capital, vamos dizer, sei lá, 10 mil reais, e tu vai colocar ele em Bitcoin, e a cada 100 tethers que sobe, por exemplo, tu vai vendendo aí 10% do teu capital. Então, quando ele chega em 11, tu fez toda a venda. Tá, eu quero menos. Então, a cada 200 tethers, quando chega em 11, tu tá só 50%. Se tu sofrer uma reversão, tu vai sofrer uma reversão só em 50% do teu capital. E aí os preços caem 20%, tu perdeu 10% do teu capital. Então, muito interessante isso. Tu tem a outra metade para fazer novas recompras, mas isso tem que estar dentro daí do teu objetivo, da tua estratégia que tu pensou antes de apertar qualquer botão de comprar ou vender. Né? Esse é o problema. Então, não é uma sugestão, não é uma indicação, não é uma recomendação, é só a nossa opinião de como é que um trader pode se defender numa exchange que não tem stop loss. A outra é reclamar com o suporte da exchange e exigir, então, essa feature, né?
que a gente acha que deveria ter. Bom, essa aqui é a nossa análise semanal, fechamos aqui, vamos para o Ethereum. Então encerramos aqui Bitcoin, vamos no gráfico de 1 hora e o Ethereum aqui fazendo um fantastic display aqui, né? Uma excelente demonstração, exibição, nós chegamos aos 342, uau! Eu estou quase fora aqui do trade, tá? Porque eu estou fazendo exatamente isso aí que eu comentei com vocês. Só que eu estou fazendo isso com o Ethereum. E aqui a gente está, então, com possibilidade de recuos 327 na média de 1 hora, 322 também, que é a média das últimas 50 horas, então, últimas 20 horas, 327, últimas 50 horas, 322. Esses são nossos suportes. Nós não temos em vista aqui resistência, não no gráfico de 1 hora. Então vamos dar uma olhada aqui no dia. No dia nós também não temos resistência, mas temos aqui um suporte muito interessante coincidindo com a média móvel dos últimos 20 dias, que é os 284. Então vamos botar aqui os 300k como suporte, porque até os preços caírem ali, nós devemos estar com a média aqui perto dos 300k. Então vamos botar ali os 300k como suporte. Então a gente tem 300k suporte. O volume está crescente, isso aqui é muito bom, isso aqui mostra que a gente tem perspectivas aqui de continuar subindo. Ainda tem fuel aqui nessa movimentação. Rapaziada, esse ativo ele estava negociado a menos de 100 tethers em março. Ele está a 334, então ele multiplicou mais do que 3 vezes o seu valor. Isso aí é incrível, né? Isso é incrível, isso era um programa da antiga Rede Manchete. E aí a gente vem aqui para o gráfico semanal e a gente ainda vê a possibilidade de igualar o volume da semana anterior. Nós ainda temos toda sexta, todo sábado e todo domingo. Então a gente tem a possibilidade de passar aqui dessa semana anterior, não só igualar. E isso com os preços tendo essa pequena variação aqui, com tanto volume quanto anterior, isso aqui pode ser uma acumulação fantástica para ter um movimento explosivo de alta aqui. O Ethereum tem chance de continuar subindo. E a gente chama atenção para essas 2 semanas que a gente teve aqui, que foram absurdas lá em março. Uau! É isso aí. C'est la vie, c'est le all, folks. Foi essa uma grande oportunidade aqui. Então, vamos agora dar uma olhada aqui no dólar, nosso caminho para o Brasil. A gente vê aqui o dólar interrompendo a sua queda, tá? Não respeitando a reta, mas essa reta aqui que foi traçada está muito bem posicionada. Muito obrigado, tá? Essa reta aqui ela tem valido como um bom indicador aqui da tendência. Vamos ver a origem disso. Out! O dólar index aqui então está morrendo. Nós tivemos esse rompimento aqui. Se ele não recuperar isso aqui, claro que sempre tem uma margem, mas se ele não recuperar esse canal, Houston, we have a problem, tá? Não, 92, nós perdemos os 93, what's going on? Pessoal, esperem Bitcoin e Ethereum disparando, tá? Para compensar essa queda. Qual é a taxa que isso aí vai acontecer? It is impossible to know, mas a gente está vendo aqui um driver fantástico caso essa trajetória aqui do dólar continue descendo. O problema todo é que isso aqui não fica em vão, tá? A trajetória descendente do dólar, que vocês podem ver, está bastante brusca. Aqui nós estamos no gráfico mensal, tá? Isso aqui aconteceu tudo em junho, tá? Isto não é em vão. Então, isso não acontece assim, isso vai ter alguma reação. A gente, primeiro navio que afundar no Mediterrâneo, isso aqui reverte. Então, muita atenção, muito cuidado, tá? Muita atenção, muito cuidado, tá? Mas tem um outro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção. Então, a gente não pode contar como... não é favas contadas do dólar demais, né? A queda do dólar. Então vamos dar uma olhada aqui na semana. A gente vê aqui o dólar em reais. Notem que apesar da queda nós estamos estáveis aqui, tá? E isso aqui é a desvalorização da nossa moeda. O dólar está caindo, a nossa moeda está perdendo valor na mesma taxa, por isso que eles vão de mãos dadas para o inferno, né? No race to zero, side by side. Então, o que acontece? O que está acontecendo?
as notas de 200 não é uma nota nova a mais. Se fosse uma nota nova, agora vamos, então eles estariam substituindo as de 100 por uma de 200, ou as de 50 por uma de 200. Isso é mais dinheiro sendo impresso. Isso é dinheiro novo. Você não importa se é uma nota de 200, se é uma nota de 101, se é uma nota de 99. Isso é mais dinheiro em circulação. E da onde vem o poder de compra do dinheiro novo, do dinheiro que já circulava? Então, tu rouba poder de compra dos papéis moedas que já existem e tu aloca ele nessas novas cédulas. Eu vou repetir, tu rouba poder de compra dos papéis moeda que estão em circulação e tu aloca ele nos novos. Isso quer dizer que se tu continua com a mesma quantidade de moedas, papel moedas que tu tinha antes, agora tu tem uma fatia menor do mesmo bolo. Eu vou repetir, se tu continua com a mesma quantidade de papel moeda que tu tinha antes, tu tem agora uma fatia menor desse bolo. É isso. Essa é a realidade. Então, a prova disso é que o dólar cai lá fora e aqui ele está um flat. Por quê? Não aquele lugar que se mora, uma curva horizontal. Por quê? Porque aqui está perdendo valor. Então, quem duvida disso, que me mostre o contrário. Porque eu estou convencido disso que eu acabei de falar, pelos argumentos que eu estou mostrando, que está aqui visível para todo mundo. O dólar cai lá fora, aqui ele está flat. Por quê? Por causa disso. Então, o que isso quer dizer? Mas Bitcoin vai subir. Quantos por cento do teu patrimônio está em Bitcoin? Eu tenho dólar. Quantos por cento do teu patrimônio está em dólar? Mas não, todo o meu dinheiro, todo o teu dinheiro, tua casa está em dólar? Não. Tua casa está em Bitcoin? Não. Teu carro está em dólar? Não. Teu carro está em Bitcoin? Não. Tua aposentadoria está em dólar? Não. Tua aposentadoria está em Bitcoin? Não. Teu salário está em dólar? Não. Teu salário está em Bitcoin? Não. Teu saldo no FGTS está em dólar? Não. Teu saldo do FGTS está em Bitcoin? Não. Então teu patrimônio está em reais, que está afundando. Como ele está afundando? Ele está reto com o dólar está afundando lá fora, teu real está afundando aqui dentro, em notas de 200. Então isso que a gente tem que ter em mente. Bom, isso aqui, aí a gente entra para o Brasil de vez agora, que é BTC BRL, a gente dá uma olhada aqui na mercado Bitcoin, e nós estamos aqui stalled, né? A gente teve essa alta aqui nos últimos dias, nós estamos stalled, né? Então tá, então é isso. Qual é a possibilidade? Que a gente rompeu, lembra que eu falava 52 é passada. Então a gente deve ficar aqui com um cenário de valorização do dólar, num cenário de valorização do dólar. Bom, aí, o que acontece? Bom, aí isso aqui sobe. Tá? Então, o que está acontecendo? Se a nossa moeda desvalorizar a uma taxa maior que o dólar desvaloriza, bom, aí nós vamos ver aqui o preço subindo, tá? Assumindo que Bitcoin Tether fique flat. Então, a gente deve ter uma alta da Bitcoin Tether aí até o final dessa semana, em função do que está acontecendo lá fora, provavelmente antecipando, já que ela é volátil. E então essa alta vai se refletir aqui dentro, vai. Mas para isso há uma disputa de quem desvaloriza primeiro. Se o dólar ganhar em desvalorização, nós vamos ter um desconto aqui. Então a gente tem que cuidar para quem que a gente torce. Porque um gol que a gente faz aqui é 10 no outro lado. O que é isso? A Bitcoin se valoriza aqui dentro porque o real está se desvalorizando. A gente faz 10% em 5% do capital e perde 10% nos outros 95%. Então não é um bom negócio. Então muita atenção, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A análise encerrou, só que agora eu mostro para vocês então a surpresa. E nós vamos para as mini coins, gráfico mensal. Eis a Link, né? A Link então, que é a Chainlink, né?
link é o código da coin, mas isso você sabe, né? Ela tá aqui, ela nasceu numa tendência de alta aqui, né? Ela nasceu flat aqui, aí começou a subir, nunca caiu praticamente e foi embora, tá? Ela não conhece fundo isso aqui. O fundo dela foi, essas moedas elas são tão pequenas que tu conta ela por quantos zeros elas têm depois da vírgula. Essa aqui tem 4, ela começou com 4 zeros, então 4 zeros, 14. E ela foi indo, bom, agora ela está em 3 zeros meia, então ela teve uma alta aí de quase 5 vezes, né? Ela chegou a passar disso, mas é aqui que ela está agora, tá? Então ela teve aqui um grande momento, a Sol viveu um grande momento, então ela nasceu, né, com todos os vento a favor, né? Os ventos sopraram aqui para a direção correta aqui. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Essa aqui é a ADA, né? O pessoal gosta da ADA e eu não, tá? Isso aqui é o Cardano. Para mim o Cardano é uma brincadeira, né? É um projeto com más intenções, tá? A julgar pelo criador, que teve problemas, e eu não acredito, não confio no criador pelo histórico que ele tem. Essa é a minha opinião pessoal, que eu divulgo ela aqui, e muita atenção. Então, bom, resumindo, ela está sob os benesses do mercado, ela rompeu aqui a sua média dos últimos 20 meses com um pico de volume histórico. Vamos ver aqui, 72, exatamente com pico de volume. O mês ainda não acabou, ainda tem aí 23 horas e 28 minutos. Então, provavelmente ela deve estar só começando aqui uma trajetória de alta. Vamos dar uma olhada no VET, né? O VET, ele fez uma trajetória parecida, só que ele teve um deslocamento mais elástico. E aqui a gente tem a Poly. A Poly ainda não teve o seu momento. A Poly ainda não teve o seu momento. Então, o que a gente fez? É um disclaimer, a gente alocou parte do capital ali, tá? A gente está apostando na Poly. A Poly é para tu criar tokens, emitir tokens, algo razoavelmente, lembra muito o que é a Omni, né? Para quem não conhece ou não lembra, os primeiros títulos eram emitidos em Omni. Omni é uma blockchain, não é uma blockchain, mas é uma camada que roda em cima da blockchain da Bitcoin. Então, e nela era emitido tokens, entre eles os primeiros títulos. Então, tu tinha o Tether emitido em Omni, que era emitido em Bitcoin. Então é isso, não é que é emitido, ele rodava em cima da blockchain do Bitcoin. Então, isso era o princípio, e a Polymath, né, ela é algo semelhante assim, só que daí roda na rede do Ethereum, né, as ERC20. Então, tu pode emitir um token ali em cima, tá? Então, essa é a ideia do Poly. Então, não sei se é RC20 o token exatamente, o padrão dele, né? Mas ele roda em cima da rede Ethereum, tá? Então, muito interessante, mas o que chamou a atenção da gente é que ele vem tendo um grande volume, mas ele não teve ainda o seu momento. Tá? Ele simplesmente caiu dos níveis iniciais para agora. Então, ele tem ainda bastante chão pela frente para chegar na média dos meses. Ele está aqui com, nossa, né, 4 zeros 12, a média, nós estamos aqui em 5 zeros 13, então se ele multiplicar aqui por 40, e isso nós estamos falando todos esses charts aqui em BTC, todos esses charts aqui em BTC, então a gente tem que ter uma valorização de 4 vezes mais em relação a BTC. Então, se a BTC continuar subindo, ele tem que disparar, ou se a BTC ficar onde está, ele tem que disparar também, não tanto, mas também, ou a BTC cai, ele não se mexe, que é muito difícil, né? Então, a gente está vendo um belo cenário para ele, ainda mais porque ele está relacionado com o DeFi. O que é DeFi? Não é desafiar, é Decentralized Finances, finanças descentralizadas. Então, muito interessante, muito importante a gente ver isso aí como a próxima, the next big thing, tá? A próxima coin, não é uma coin, é o próximo token que vai ter, então, o seu momento, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui com picos no volume, mas ainda não tivemos picos no preço. E quando nós tivemos aqui volumes dessa ordem, nós tivemos aqui bastante movimentação, e até com menos volume, movimentações bem mais elásticas aqui, talvez um em função do outro, né? Porque com menos volume fica mais fácil tu jogar os preços para um lado para o outro, e aqui a gente deve estar tendo aqui uma excelente acumulação. A hora que a gente romper esse nível aqui dos
44, fechar um mês aqui em cima, 5 zeros 44, vocês nunca não vão ver isso em nenhum outro lugar, tá? Essa codificação. Então, aí a gente deve ter o Grand Slam, né? O Bull Run da coin aqui, do token, da Polymath. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. A gente fica sempre feliz de poder contar com vocês. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações, colocar seus comentários, se gostaram, se não gostaram, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. A gente já está aqui em 720, a gente ainda não está aqui com a câmera como a gente gostaria, mas o que é exatamente como a gente gostaria? Algumas coisas sim, outras não, essas aqui entre elas, e as críticas de vocês nos ajudam, e se gostaram do nosso conteúdo, divulguem ele para os seus colegas e amigos, todos ganham. E se você está começando nas criptomoedas, assista a nossa playlist Os Primeiros Passos. Eu garanto para vocês que ele vai economizar dor e perdas, né? Choro e ranger de dentes. Então vocês entram lá, cliquem lá e olhem. Se vocês assistirem, não aprendi nada com isso aqui, me xinguem, tá? Me cobrem isso, eu vou pedir desculpa para vocês num vídeo específico daí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até uma próxima, tchau.